Sejam bem-vindos, meus futuros escritores, roteiristas e criativos. Hoje o tema é incrível, sensacional e imperdível. Hoje nós vamos falar deste livro que é o Pense Nisso, do Chuck Palahniuk. Quem não conhece, o Chuck é o cara que escreveu o Clube da Luta e que resultou, obviamente, no filme Clube da Luta. Olha que interessante. Eu sou Marcelo Pino, eu sou criativo, roteirista e diretor de cena, com peças publicitárias premiadas no Brasil e no exterior e com curtas premiados no exterior. Então, o livro da vez é este, que eu tive acesso por um vídeo promocional na web. E um vídeo promocional que vendia este livro como um manual de escrita. E até que diz assim, escrita e técnica, aqui, ó, nada de talento, escrita e técnica, e se possível se tornar um bom storyteller, imitando alguém. Olha, que coisa, eu odeio essa palavra storytelling, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu estava lá vendo a minha internet quando surge esse vídeo promocional com uma locução feminina muito boa, inclusive, mas com texto horrível, com 1000 promessas para transformar o ser humano num escritor mega revolucionário, milhões de promessas impossíveis, estou completamente overpromise o texto, soando grande enganação. E praticamente eu não quis comprar este livro. Mas, como o livro era legal, ó que bonito o livro, capa dura, tudo bem, um layout legal. Como eu tinha gostado muito do filme, como vários amigos tinham me falado bem do livro dele, eu resolvi fechar os ouvidos para o texto horrível da peça promocional, né? E também, como eu gosto de trazer coisas atuais para vocês, né? Eu comprei o livro e, inclusive, eu li o livro. Olha que interessante. Isso eu fiz por vocês, tá? E alguns, aqueles que acompanham com frequência os nossos episódios, devem lembrar que faz algum tempo que eu mostrei esse livro e que eu falei que eu iria trazer a decupagem, olha que lindo isso, super papo de roteirista, a decupagem desse livro para vocês, né? E alguns, esses que acompanham bastante, devem ter pensado assim, pô, mas o cara demorou pra caramba para trazer a decupagem desse livro. Sim, eu demorei, porque foi sofrido, confesso. Muito mais sofrido do que ler Stephen King e Vargas Llosa. Tá? Mas eu fiz isso por vocês. Por vocês e pelo texto que vai mudar a vida de vocês. Tá? Obviamente, a famosa overpromise não se concretizou. E mais, eu não vejo esse livro como um manual de escrita. Tá? E muito menos vai revolucionar o perfil de vocês como escritor. Tu não vai te tornar um escritor vanguardista, tu não vai quebrar tabus e regras, definitivamente não, tá? Pelo menos era isso que prometia o texto famoso aquele, tá? E vamos combinar, o Chuck não é tudo isso, tá? O que é este livro, tá? E depois até no decorrer do episódio, eu vou comentar o quanto uma promoção equivocada pode atrapalhar um livro. Tá? De certa forma, este livro é um livro praticamente autobiográfico, tá? Com passagens do escritor, com causos, e os causos até são bem interessantes. Tá? Tem dicas sobre escrita, tá? Mas eu considero que essas dicas que tem aqui, elas são muito específicas, tá? E acho que elas têm um foco bem
direcionado, que eu também vou comentar mais adiante. Nota-se uma autoestima bem elevada nesse livro, tá? Tem jargões recorrentes que incomodam bastante para quem curte a literatura. Ele gosta de fórmulas, tá? E adora regrinhas, coisa que também me incomoda, tá? Eu não recomendo esse livro para novatos, tá? Porque os novatos podem levar muito a sério e podem passar a escrever a partir da lógica do Chuck. E eu não acho bom isso, tá? Novatos devem priorizar aprender a poética de Aristóteles com alguém sério e devem ler Stephen King e o livro do Vargas Llosa, tá? Depois podem ler esse livro, que esse livro é bom e eu vou explicar no que esse livro é bom, tá? Ele vale ler, mas depois de ter uma certa base. Se tu queres conhecer como é que é a vida, o começo da vida de um escritor e como é que é a vida de um escritor, esse livro é indicado e é um livro bom para isso, tá? E aqui que vem o primeiro aprendizado, como eu disse, tá? Tu construir a expectativa e tu até promover o livro a partir de uma expectativa equivocada, tá? Pode matar o teu livro ou pode até criar uma relação negativa do leitor com o livro e até com livros futuros. Eu te digo assim, não sei se eu vou buscar novas obras do Chuck, tá? Eu estou na dúvida se eu devo buscar para apagar essa experiência não muito boa ou se eu devo deixar assim. Mas me incomodou essa promoção equivocada, porque, como eu te disse, não é um livro ou um manual de escrita criativa, tá? A capa, como eu mostrei aqui, ela é bem moderninha, tá? Eles usam os caracteres da tipografia para mostrar, para formatar uma cara, não sei se é a cara dele ou a cara de uma pessoa, tá? Não conheço ele. Tem umas liberdades poéticas ali no cabelo, mas tudo bem. O livro começa bem. E por que começa bem? Porque ele faz uma relação entre o escritor e o DJ. E aí ele mostra que quanto mais músicas o DJ tem, tá? Mais tempo ele bota a galera para dançar, tá? E mais formas de mixar ele vai ter, tá? Então, mais músicas, mais possibilidades de mixar uma música com a outra e mais tempo ele vai botar a galera para dançar. Então ele faz uma relação que o escritor, quanto mais histórias ele tiver para contar, mais histórias ele pode mixar e mais ele vai encantar o seu leitor. Acho interessante isso e acho que é uma metáfora que funciona muito bem, tá? E que está completamente de acordo com todos os nossos mestres, tá? E tudo que a gente já falou aqui. Acho excelente esse começo. Logo depois, ele começa a usar um jargão, e ele começa a usar esse jargão e, de certa forma, é um artifício, e é um dos artifícios bem baixos do varejo, tá? E que é marketing, tá? E que me incomoda bastante. Em praticamente todas as páginas, ele fala assim, se você fosse meu aluno, e fica batendo, se você fosse meu aluno, se você fosse meu aluno. É chato pra caramba. E eu não entendi muito bem por que essa repetição, tá? Porque às vezes eu fico pensando assim, será que ele estava procurando aluno naquela época? Porque não é legal. É chato. E claro, se você fosse meu aluno eu te diria isso. Tá, legal, obrigado. É uma repetição constante e desnecessária,
Mas ele é apegado a fórmulas. Talvez alguma das fórmulas dele diz para ele ficar enchendo o saco da gente com isso. Eu não gosto de fórmulas, tá? Eu acho que fórmula e criatividade não cabem na mesma frase. Além disso, seguindo a linha de um manual de escrita, várias vezes as orientações que ele dá são muito específicas. São orientações para tu usar naquele caso que ele apresentou e num caso que tu vai criar muito dentro daquela lógica, tá? E geralmente elas são exemplificadas muitas vezes a partir de livros que ele escreveu, tá? Então, eu criei uma teoria completamente sem nenhuma base científica, tá? Mas claro, eu já fiquei meio de cara com algumas coisas, tá? Tenho que confessar. Mas me pareceu que ele usava as dicas como um artifício de venda das obras dele. Né? Tipo assim, quando acontecer isso, faça que nem eu fiz no livro tal. Tipo assim, se você não lê o livro tal, leia o livro tal. Claro, ele não fala isso. Né? Eu estou dizendo que fica subentendido, porque toda dica que ele dá, ele diz assim, se acontecer isso, faça que nem eu fiz no livro tal. Se ele usou esse artifício, alguns vão considerar isso genial. Né? Por quê? Claro, os mais perspicazes, para eles não vai funcionar. Mas para alguns, os desatentos, vai funcionar. E vão comprar o livro do cara. Tá? Mas, sei lá. O que eu digo? A grande maioria das dicas que ele dá, pelo menos as boas, elas estão com uma explicação muito mais didática e melhor nos livros do Stephen King e no livro do Vargas Llosa, tá? E elas não têm a parte promocional, porque o Stephen King e o Vargas Llosa se preocuparam em falar da técnica, tá? Não tem a autoestima, não tem o promocional, não tem falar dos seus próprios livros, tá? Então ali a busca da didática está muito mais pura no Stephen King, no Vargas Llosa, tá? Uma coisa que também me chamou muito a atenção dentro da linha de fórmulas, tá? É a questão das listas, tá? Ele tem coisas muito peculiares, tá? Tem depois uma coisa que eu vou falar que na verdade não é peculiar, mas ele vai bem a fundo, bem mais a fundo que outros escritores, que é muito positiva. Esta aqui já não me agrada tanto, tá? Que é a questão das listas, porque ele também dá uma dica que você, como escritor, deve muitas vezes fazer listas e mais listas, tá? O que eu quero te dizer com listas e mais listas, tá? Num determinado momento, ele começa a desenvolver uma tese, que é uma tese interessante, um pouco prosaica, tá? Não é assim tão profunda, se tu for parar para pensar uns 3 minutos, um pouquinho menos. Que a primeira linguagem do ser humano não é a palavra. A primeira linguagem do ser humano são os gestos, né? Óbvio. Né? Se for pensar desde das cavernas, se for pensar como as crianças se comunicam, etc. Beleza, são os gestos. Legal, profundo. E aí ele diz assim, uma palavra, isso aqui é uma frase dele. Isto é uma sentença que está no livro. Crie uma lista com todos os gestos silenciosos que você usa diariamente.
Aí ele começa a lista. O polegar para cima fazendo joinha. O tapinha na testa quando... Ah, não, gente, calma aí. Isso não é dica literária. Imagina se eu vou perder meu tempo para escrever uma lista dessas. Não, para aí, não. Vamos se respeitar. Então, assim, esse tipo de coisa que me incomodou no livro. Eu não vou dizer para um participante da minha oficina para ele criar uma lista dessas. Isso é coisa de pré-primário. Ai, joinha. Ai, tapinha na cabeça. Não. Desculpe, eu sei que vocês devem estar pensando que eu estou pegando pesado com ele. Eu vou elogiar ele. Mas eu acho que certas coisas ele também passou do ponto. Tá? Como essa lista aqui. Você encontra frases interessantes, tá? Tanto dele como de outros autores. Vamos ver se eu não assassino este nome, mas vocês sabem que eu sou um serial killer de nomes, tá? O escritor americano Tom Stoppenbauer, acho que ficou bonito esse nome aí. Ele diz assim: escritores escrevem porque não são convidados para ir a festas. É interessante essa frase. Então, aqui você tem uma métrica para saber se você é escritor ou não. Se você ainda é convidado a festas, ou vai a festas, você não é escritor. Agora, eu vou começar a falar sobre o lado bom do livro e sobre a questão que eu acho que onde há o equívoco do livro, tá? E onde talvez exista uma intenção de fazer duas coisas em um, tá? O livro tem ótimos causos, tá? E o livro retrata o início de carreira de um escritor de uma forma muito bem contada, tá? Então, ele é muito mais o livro de cabeceira dos novos escritores do que um manual de escrita. Ele é muito melhor neste sentido e ele é um bom livro se tu encarar desta forma do que se tu buscar este livro como um manual de escrita. Por exemplo, eu já contei aqui o caso do Stephen King e que ele relata a partir de uma amiga dele que foi quem promoveu a tarde de autógrafos. Então, assim, é diferente de ouvir falar. Foi a pessoa que promoveu a tarde de autógrafo do Stephen King e estava lá. Então, são relatos que têm uma proximidade muito grande, tá? Que eu contei que ele iria autografar livros e outras peças ligadas às suas obras, né, durante 5 horas. E chegou um determinado momento, de tanto ele assinar, que ele começou a sangrar, a mão dele começou a sangrar e manchar os livros. E aí ele pede para a pessoa que estava ao lado um band-aid. Só que a pessoa que estava atrás viu que o livro da pessoa que estava naquele momento foi manchado de sangue. E aí, todos na fila queriam um livro manchado com sangue de Stephen King. E ele passou a assinar todos os livros manchados de sangue, tá? O que foi um sacrifício absurdo, mas ele fez pelo seu público, tá? E é um caso maravilhoso. E aí até mais adiante, porque ele conta esse caos, e mais adiante ele dá um número, foram 15 mil livros assinados, né?
Então, assim, ele tem histórias muito legais para contar e eu não tenho dúvida disso, tá? Então, eu transformaria esse livro muito mais no livro de cabeceira do novo escritor do que num livro de manual de escrita, tá? Porque tem boas histórias para contar e, obviamente, ele escreve muito bem, tá? Isso eu não tenho dúvida, tá? Tem mais uma dica, tá, do nosso Tom Steppenbauer, tá? Vamos a ela. Ele diz assim: estabeleça a sua autoridade e então você pode fazer qualquer coisa. Eu acho e concordo com ele, tá? Porém, lembre, para você estabelecer a sua autoridade, você precisa de algumas coisas, como técnica, maestria, ousadia e grandes histórias. Não é do nada que tu estabelece autoridade, tá? E vamos lá. Vocês podem estar pensando assim, não, tu está falando em fórmulas, está pegando no pé do cara. Né? Deixa eu botar meu livro aqui do lado. Aqui. Cansei de segurar ele. Está falando em fórmulas, está pegando no pé do cara, né? Então, eu vou passar uma fórmula para vocês, uma fórmula do meu amigo Chuck. Ele diz assim: para criar uma história na qual o leitor nem pense em criticar os personagens, mate o pai ou a mãe antes mesmo da primeira página. Hã? Olha a preocupação dele em alguém criticar os personagens. Eu não sei, eu nunca escrevi um texto. Tá, tudo bem, tu vai dizer assim, mas quem és tu, Marcelo? Não, eu não sou ninguém mesmo. Mas eu duvido que um escritor maduro, um grande escritor, se preocupe profundamente no início da trama se alguém vai criticar seus personagens. Talvez eles se preocupem quando a trama já está estruturada ou finalizada devido a alguma atitude ou algum traço da personalidade daquele personagem. Agora, tu iniciar uma trama já com uma fórmula matando mãe e pai para o personagem não ser criticado, achei estranho, tá? Acho, como eu digo, são fórmulas, tá? Não vejo isso uma atitude madura, tá? Não vejo uma maneira de pensar a trama, de pensar o texto interessante. Porque eu acho que, tirando as regras clássicas, tu tem que pensar o texto de forma livre. Esta é a minha maneira de pensar, tá? E aí, a trama, o personagem acontece. O próprio Stephen King diz que ele começa a escrever a trama, sabendo um pouco do que acontece, ele conhece, entende os personagens um pouco, mas ele não gosta de desenhar muitos personagens, porque ele prefere que os personagens vão se construindo no decorrer da trama. Então imagina o Stephen King se preocupando em matar a mãe do personagem já no início, com medo dele ser criticado. Acho difícil isso acontecer. Então, essas coisas que me impactaram, tá? E são essas fórmulas que eu acho que não é interessante para um novato ouvir ou levar a sério, tá? Mas temos frases legais do Chuck. O que ele diz? Não escreva para ser amado, escreva para ser lembrado. Grande frase. Dificilmente tu vai saber o resultado
que tu terás com a tua trama. Então te preocupa com a trama e te preocupa com que ela seja especial, incrível, inesquecível, tá? Não te preocupa com que ela te faça um ser amado, um ser, entendeu? Não é por aí, tá? Senão não vai dar certo. Uma coisa que eu acho muito legal e que eu pontuei no início é o processo de pesquisa de campo que ele faz, tá? E é uma coisa que a gente nota claramente no Clube da Luta, tá? Em vários momentos, tá, do livro, e por isso que eu acho legal a questão de ser o livro de cabeceira do escritor iniciante, ele relata várias vezes os muitos processos de pesquisa que ele faz para os seus livros. Então ele comenta que para o livro X ele ficou não sei quanto tempo imerso no telesexo, porque o personagem dele tinha tal característica, que no livro Y ele foi fazer um curso para ser vendedor de carro, tá? E obviamente a gente entende que no Clube da Luta, com certeza ele deve ter ido em vários e vários grupos de autoajuda, porque não tem como tu escrever com tanta riqueza de detalhes e com tanto... não tem como tu escrever com tanta beleza aquilo que a gente vê no Clube da Luta. É muito rico, tanto os personagens, como as relações, como as situações. Então, certamente, ele viveu, não aquilo, mas ele viveu muitas coisas dentro de grupos de autoajuda e depois, com o talento que ele tem, e talento não falta para ele, obviamente, ele escreveu e transformou em histórias dentro da história do Clube da Luta, tá? Eu já comentei aqui que num determinado momento, quando eu decidi melhorar os meus diálogos, numa época bem anterior, quando os chats estavam em moda, eu entrava no chat assumindo a personalidade de uma dona de casa, de um mecânico, de pessoas muito diversas. Então eu entrava assumindo essa personalidade de uma pessoa diversa e passava a conversar com as pessoas a partir desta lógica. E o meu diálogo evoluiu muito a partir disso, a partir deste exercício, né? Então tu tem N formas de exercitar técnicas e conhecer universos, tá? Então ele ia a campo. Eu, às vezes, vou a campo como observador também, mas eu não sou tão radical. Eu acho que o termo não é radical. Eu não sou tão dedicado como ele. Eu admiro o que ele faz, tá? E quem tem esse perfil dele deve aproveitar, porque tu deves crescer muito como escritor se tu fazes o que ele fez, tá? A minha forma de trabalhar é um pouco diferente, mas eu pesquiso muito também, tá? E é aquilo que eu falo, o escritor é um grande observador. Se tu é um grande observador e tu ainda por cima vai em busca tão profundamente do teu tema, melhor ainda, tá? Obviamente, como todos falam, desde Vargas Llosa, desde Stephen King, ele repete, nada de clichês, e eu volto a repetir, nada de clichês, tá? E ele dá uma sugestão, que mais uma vez eu não concordo, mas é um ponto de vista, tá?
E eu sempre trago contraditório para vocês, tá? Da mesma forma que vocês podem não concordar comigo a partir do ponto de vista do livro dele, tá? Este foi o meu ponto de vista e eu acho que muito do meu ponto de vista diz respeito à forma com que o livro foi promovido, tá? Eu acho que se o livro tivesse sido promovido de outra forma, a minha relação com o livro teria sido diferente, tá? Talvez eu iria criticar, mas talvez eu criticasse menos. Mas voltando aqui, o que ele fala num determinado momento, tá? Ele diz assim: escolha uma ideia para um livro. Se puder ser um filme, um quadrinho, por que escrever um livro? É o que ele coloca. Só que, na verdade, eu penso diferente. O que eu penso? Eu penso que na maioria das vezes, então sempre existe uma exceção, tá? Na maioria das vezes, uma grande ideia, tanto ela pode ser um livro, tanto ela pode ser um filme, tanto ela pode ser um quadrinho, tanto ela pode ser até uma peça de teatro, tá? E muito já se viu disso, tá? Basta tu aplicar a lógica de cada arte. Então, na literatura tem uma forma de tu escrever este texto. No roteiro tem uma forma de tu escrever este texto e não tem nada a ver com formatar para roteiro. Importante isso. O texto de roteiro é uma coisa, formatar para roteiro é outra coisa. Tem também uma forma de escrever para o quadrinho e tem uma forma de escrever para o teatro. Na minha maneira de pensar, uma grande obra, muitas vezes, ela está apta a ser desenvolvida de diversas formas, tá? E a afirmação dele não se sustenta a partir do Clube da Luta. Porque ele escreveu um livro e o livro se tornou um filme. Então por que ele não escreveu o filme direto? Correto? Não sei, ficou meio dúbio para mim essa afirmação, tá? Eu acho que tu pode escrever um livro, acho que tu pode escrever, depois transformar isso em filme, tá? Não vejo muito desta forma, tá? É a minha maneira de pensar. Inclusive, isso fica mais evidente, tá? Pelo menos é o que eu penso, quando eu ouço dos meus amigos, porque eu não li o livro, tá? Eu só vi o filme. Mas eu já ouvi de mais de um amigo que o livro é exatamente igual ao filme. Opa! Então, a frase dele fica meio, né, sem se sustentar, na minha maneira de ver. Bom, aqui concordando com ele, na frase concordando com o Chuck, ele traz uma frase da Joy Williams, que é uma romancista americana, que ela reforça dizendo assim: você não escreve para fazer amigos. E realmente, não é por aí. Tu quer fazer amigos, não é na literatura, tá? Busca outra forma de fazer amigos. Na literatura, tu sempre vai trabalhar para a trama. A trama é a que manda, tá? Ali não é lugar de fazer amigos, de trabalhar ideologia, não, é a trama que manda, tá? Agora eu vou dar mais um pitaco na vida do meu amigo Chuck. Tem uma coisa que me causa muita estranheza, e isso acontece muito no universo da literatura, dos discursos, que é assim: o pessoal que ataca o capitalismo, o marketing e outros clichês, geralmente é a galera que mais se utiliza do marketing e mais bebe da fonte do capitalismo. Isso para mim é muito claro e acontece com frequência. No próprio
Clube da Luta. O Clube da Luta é, na verdade, ele tem um discurso anticapitalista, obviamente, né? E volta e meia o Chuck dá umas alfinetadas, assim. E pra mim tudo bem, quem quiser ter a bandeira X, tem a bandeira Y, tá? Não tem problema. Só que assim, primeiro, esse livro aqui, ele tá todo orientado para venda, tá? E uma venda acima da arte, o que me causa mais estranheza, usando artifícios baixos de varejo, tá? Não bastando isso, olha a dica que ele dá para você que não gosta do capitalismo, tá? Estruture seu livro de forma que os capítulos sirvam como contos que possam ser lidos de forma isolada. Revistas e sites podem usar esses trechos e eles são ótimos para divulgar o seu livro. Ou seja, quando tu for trabalhar o teu livro, rale-se a trama, rale-se o que for, rale-se a arte. O importante é tu trabalhar ele em capítulos, porque assim tu vai promover melhor o teu livro. Assim, os meios, tá, que vendem o teu livro vão poder trabalhar melhor o teu livro. Então é isso que eu digo que eu acho interessante. Por exemplo, o Stephen King, que o pobre do Stephen King, muitas vezes as pessoas não, mas muitos escritores e a crítica falam mal dele porque ele vende muito. O Stephen King não faz isso. Vargas Llosa, ele nem passa perto desse discurso, tá? Mas o Chuck tá dando uma dica de como tu vender muito. Então, o que eu tô comentando aqui, tá? Eu acho que a gente deve ter a coerência de Salinger, tá? E quem conhece a história do Salinger sabe do que eu estou dizendo. Salinger talvez seja o cara que mais vendeu na vida. Só que, a partir do momento que ele estoura com um apanhador no campo de centeio, e ele não queria ser um escritor de massa, ele se isola do mundo e para de escrever. Este é Salinger. E este é um cara coerente. Então, o que eu acho que é assim, eu acho que um escritor que trabalha com a palavra, o mínimo que ele deve ser é coerente, tá? Mas eu trago um parágrafo sensato. E alguns vão dizer assim, Marcelo, tu morde e assopra? E eu vou dizer, sim, eu mordo e assopro. Sou um cara do bem. Eu não quero o mal das pessoas. E aí ele diz assim, observe que uma boa história pode deixar os ouvintes sem palavras, mas uma ótima história evoca outras parecidas e une as pessoas. Uma comunidade é criada ao trazer à tona um lembrete de que nossas vidas são mais parecidas do que diferentes. É muito boa essa passagem dele aqui. E aí ele traz uma outra metáfora interessante, tá? Viu? Ele é bom no seu texto, nas metáforas, ele é muito bom. Ele tem que buscar uma coerência, não vai buscar mais, mas tudo bem. É que assim, ninguém é perfeito neste mundo, tá? O que eu acho que é importante é que nunca a gente deve dizer amém para todo mundo. Vocês não devem dizer amém para mim, vocês não devem dizer amém para o Chuck, entendeu? Vocês devem... A vida do criativo é ser contestador, tá? Mas com respeito. Essa é a intenção. E aí ele diz assim, o bom escritor passa seu leitor de uma frase a outra como um ovo frágil, sem que ele caia da narrativa. Olha que legal essa imagem, hein?
Aqui ele foi uma maestria maravilhosa, né? Olha que imagem linda essa aqui. Então, como eu disse, a gente pode criticar com respeito, com lógica de preferência, né? Mas também a gente tem que observar o talento, a maestria, ok? O Chuck, ele muitas vezes fala da sua oficina de literatura, não a oficina que ele ministra, tá? Porque eu não sei se ele ministra uma oficina, eu acho que sim, né? Porque ele diz o tempo todo, se você fosse meu aluno, mas durante o livro, ele comenta da oficina que ele participou para se tornar escritor. Então, como diversos outros escritores, ele aborda a questão da importância de estar numa oficina de literatura e o quanto isso agrega a um escritor. E lembrem, estar numa oficina de literatura não é fazer uma oficina de literatura, é permanecer numa oficina de literatura até tu te tornar um escritor maduro, no mínimo. Tá? E depois ele vende o peixe dele durante 210, 220 páginas, tá? Onde ele repete, e ele repete, se você fosse meu aluno, tá? E assim a gente chega ao final do livro. Meus sinceros futuros escritores, roteiristas e criativos. O livro é bom, tá? O que eu quero dizer? Eu acredito que ele erra ao tentar ser 2 em 1. 2 em 1 por quê? Porque ele narra o início da vida de um escritor. E isso ele faz brilhantemente. E ao mesmo tempo, ele quer dar dicas de como escrever. E aí ele falha terrivelmente, tá? Porque, como eu disse, ou as dicas são muito específicas, ou as dicas são autoelogio, ou as dicas são promocionais do livro dele, ou as dicas estão melhor explicadas nos livros do Stephen King e do Vargas Llosa, tá? Então, onde é que está o bom do livro, tá? O bom do livro, e tem bastante coisa legal, aí é que tá. Então, se você for comprar pensando assim, eu vou me concentrar naquilo que ele fala sobre a experiência dele de começar a vida como escritor. Porque, por exemplo, tem uma hora que ele fala que no primeiro tour de autógrafos como escritor, e acho que foram 10 livrarias que ele foi, não sei se foi exatamente com o livro Clube da Luta, tá? Ele disse que não foi ninguém nas 10 livrarias. Então imagina só a vontade de ser escritor. Eu acho que na segunda livraria eu cancelava tudo, ia para minha casa e não saía mais, tá? Então isso é uma experiência muito importante da gente ler, tá? Outra coisa, ele gostava de criar várias, como é que eu vou dizer, experiências durante as suas sessões de autógrafo. Então ele mandava comprar coisas, agora eu não me lembro exatamente, mas ele mandava comprar uns porquinhos, mandava comprar isso, comprar aquilo. Ele inventava umas coisas bem malucas durante as sessões de autógrafo. Então, é aquilo que eu estava falando, e aí serei humildemente atrevido, tá? A sugerir algo ao Chuck, tá? Que é um cara 1000 vezes mais vivido, que tem um talento absurdo, tá? Mas é aquilo que eu pensei aqui como um pobre ser
espectador de Chuck. Se ele transformasse este livro no livro de cabeceira do novo escritor, se ele tirasse as dicas que não acrescentam, e se ele trabalhasse com toda a sua vivência de começo de carreira, que é muito rica, tá? Esse livro seria espetacular, tá? Acho que seria 1000 vezes mais vendido, tá? E também se ele proibisse as pessoas de fazerem textos absurdos como aquele texto promocional, pelo amor de Deus, tá? Então, tem muita coisa legal no livro, tá? Mas não é sobre escrita criativa, e sim sobre a vivência dele como começar a escrever. E é muito legal. Então, eu acho que vale ler, mas tu tem que ter uma certa maturidade já. Senão tu vai entrar na história de querer fazer as regras dele. E aí tu vai te dar muito mal, tá? Então assim, se tu quer escrever bem, tu tem que dominar a poética, dominar a narrativa, ler Stephen King e Vargas Llosa. Se tu quer ver como é que a vida começa como escritor, lê Pense Nisso, do Chuck, que é o cara do Clube da Luta. Ele é um cara legal, gente boa, mas nas dicas ele não é o ideal, tá? Nós estamos indo, o próximo será o Cine Oficina 30, olha que emocionante. Cara, 30 é um número muito importante para mim, vocês um dia saberão. E aí o que eu vou tratar no próximo Cine Oficina? Como aí eu escrevo o meu best-seller. Será? Você tem certeza? Bom, nós vamos discutir este tema no Cine Oficina 30 e você vai saber de tudo. Até lá!